E Então, como que tipo você assim, atende aí? Na Itália, você fala italiano com os caras? eu tô, sim, Pô, tô legal. tentando, né, Gu? Digamos assim, eu tô ainda, tô aprendendo italiano, né, mas Uhum, eu tô buscando me comunicar, que eu acho que é o importante, assim, né? Acho que ainda não é, digamos, não falo fluente ainda, mas eu tento me comunicar, porque assim, eu vejo assim como o principal objetivo assim, é falar um bom nível, né, do idioma. uhum, Mas isso se adquire com o tempo, isso se adquire com prática uhum, tipo assim, sem medo de cometer erro, né, assim, porque isso é uma das coisas que eu comento com os colegas, assim. Eu acho que quando você aprende um idioma, você tem que praticar e não ter medo de errar, não ter medo de julgamento. Ah, tá errando, sabe? Não, cara, uhum, tenta desfocar disso aí, sabe? E praticar, porque é praticando que você melhora o idioma. E eu acredito que melhorar, digamos, aprender um idioma é uma ferramenta muito boa, assim. Tanto uhum. profissionalmente, mas para a vida, assim, né? Te abre portas Sim. muito boas, né? Porque a gente lida com a comunicação, né? Você Uhum. tratar com a pessoa no idioma dela é muito mais fácil, né? Você tem muito mais abertura, a pessoa se sente muito mais à vontade para conversar. Então isso é muito importante, assim. Você falar o idioma é você, tipo, digamos, entre aspas, tá ali na casa da pessoa, né, cara? Você, Uhum, É, metaforicamente. o italiano é legal porque ele não, ele é próximo do português, assim, né? A gente que tem uma base Sim. latina dá pra entender Uhum. bem, É, mas ele não é tão próximo quanto o espanhol, que você às vezes arrisca uma é. palavra ali e sai um negócio que não tinha Uhum. nada a ver, né? Não, ele tem vários falsos amigos, né? Uhum. Tipo, que nem, por exemplo, burro, que é o asno, É, é manteiga, né, por é exemplo. manteiga. É manteiga aqui no italiano. Então tipo, tem alguma, isso eu acho interessante, assim, depois de um certo momento que você vai entendendo, conhecendo as palavras, vai facilitando, porque às vezes vem uma palavra que é a mesma, uhum, né, que é a mesma do italiano com o português, mas tem, tipo, uma finalização italiana, né, tipo, o nosso definição, em espanhol termina definição, em italiano termina definizione. Coisa assim, sabe? Tipo, isso aí você Uhum. vai praticando e errando também, sem medo de errar, sabe? Sem medo de cometer erro, porque isso é a prática, sabe? É escutar, é falar, é praticar. Mas Você assim, eu já acho avisa o que cara antes, né? Você fala assim, ó, sou sim, brasileiro, hein? Se eu falar bobagem aqui, eu é, sou brasileiro, hein? exato. Não falou, ó, desculpa, né? Se eu cometer um erro aí, vou tentar fazer o meu melhor aqui. Mas o importante é receber a mensagem, entender, né? Fazer com que mostrar também para a pessoa que você entendeu o que ela quis passar, né? Então acho que isso é muito importante, assim. Eu também falo para os colegas ali, pessoal que está estudando, aprenda o idioma porque é muito bom, cara. É uma ferramenta Uhum. para a vida, assim, te possibilita encontros, conversas com pessoas, cara, de outra cultura, né, cara, de outra parte do mundo que tem uma realidade que vem de muitos quilômetros da onde você veio e que vem de uma cultura totalmente diferente, que às vezes você acaba descobrindo, você acaba vendo assim que tem uma vida parecida com a sua, né? Então isso Uhum. é muito interessante assim. Te dá a possibilidade de conhecer pessoas, conhecer o mundo, é muito é muito bom. Legal. Né? Inglês aí ajuda ou não ajuda muito? Ajuda, sim, sim, Ajuda? ajuda. É que assim, não é tipo nas grandes cidades é mais comum assim você escutar um inglês, né? Mas nas cidades menores não é tão comum que as pessoas Uhum. falem, né? E é bacana, assim, eles têm aquele sotaque meio, tipo, quando eles falam inglês, né, meio, tipo, de, do Goodfellas, né, sabe, do Scorsese, assim, ou quando você escuta o Roberto Benigni, aquele ator italiano falando inglês, tem um pouco esse sotaque, eu acho bacana, Não, legal. né. É, eu falo que Europa, né, cara? Tem uma galera que aprende inglês e fala assim, não, só preciso de inglês pra vida inteira. Aí você vai pra Uhum. Europa, você vê que, cara, inglês assim dependendo do lugar que você tá, é carta fora do baralho, né, cara? Dependendo Ah, do lugar que você sim, tá, ainda fala um pouquinho, é, né? uhum. Sim, sim, tem lugar que o pessoal não, às vezes não gosta, né,
se esforça muito para falar, assim. Por exemplo, uma vez falaram que na França eles não gostam muito de falar inglês, dependendo da cidade, né? Então eles Tem preferem lugar mais. que francês não aceita, cara. Eu tinha um colega Uhum, que trabalhava na Renault Nissan e uhum. quando ia ter reunião com o pessoal da gerência lá da França, nem vem falando inglês, cara. Os caras não queriam nem saber de inglês na reunião. Ou você fala em francês ou você Uhum. pede pro tradutor. É, sim, cara, não sei, tem. Francês tem um. Sim, tem um. Mas também é interessante isso, né? Tem também esse apego pelo próprio idioma, também te estimula a aprender o idioma deles. Uhum, Para quem tem interesse, né? Isso é interessante também. Depois que você aprende um idioma, precisa aprender o segundo, te facilita, porque meio que a mente ela tá meio condicionada em pensar em outro idioma e daí você parte para outro idioma, já te ajuda, né? Mais ou uhum, menos nessa forma lógica de armar a comunicação. Se for idioma latino ainda melhor, né? Porque é a mesma, digamos, estrutura, né? Não é como o alemão, que dá já né? Eu acho que o alemão é tipo o inglês nível hard, né? Que assim, que daí tem todas as variações ali, coloca o verbo no final, tal. Eu tentei aprender alemão, mas eu achei muito difícil. Cara. A Orê fala alemão, né? Lá na Suíça ele tá falando alemão. Mas é que eu não tive a oportunidade de praticar, acabei esquecendo tudo. Mas sim, te ajuda e é bacana. É bacana. É tipo, ao mesmo tempo que ajuda, você acaba mesclando tudo, né? Acaba, tipo assim, meio que quando você está aprendendo outro idioma, você mescla com o idioma anterior que você aprendeu. Pior que é isso mesmo, Assim, cara. bom. Eu falo português mais ou menos e aprendi a falar inglês, né? E aí quando você É, parte para um terceiro, mesmo que seja espanhol, que uhum, é um idioma super próximo do português, cara, vem uns reflexos de falar inglês assim no meio que você fala, sim. meu amigo, cara, o que eu tô fazendo aqui? E daí dá um delay, né? Dá um É, delayzinho até você achar a palavra e tal. Aqui, cara, aqui eu mesclo muito com o espanhol, assim. É você falou tipo. espanhol há muito tempo, né, cara? Lá no Uruguai, lá. Ah, sim, acabei acostumando. E daí no Uruguai eu viajava também, tipo, pra Argentina, pro Chile, pra alguns lugares da América Central. Uhum, Que daí também acabo praticando todo dia, né? Acaba sendo meu tipo, o primeiro idioma. uhum, E que também é interessante, que é muito parecido com o português, é muito parecido, assim, depois de um tempo. O interessante do espanhol na América Latina é que ele é uma língua fantástica, que ela é falada desde a Patagônia até o México, até os Estados Unidos, né? uhum. Então, tipo, com suas mudanças, com seus sotaques, né, com suas gírias, mas é o espanhol tal como a gente conhece, né? Porque é muito interessante, por exemplo, você pegar assim falando da América Latina, né? Você pegar o espanhol do Uruguai, você comparar com o espanhol da Colômbia, é o mesmo idioma. Mas é igual você comparar tipo, o sotaque de alguém do norte do Brasil, do Iapoque, e o sotaque de alguém do Chuí. É o mesmo português, mas tem a sua, né? Sua gíria, seus modismos ali. Isso é muito interessante. E também facilita, porque uma vez que você entende, cara, você consegue se comunicar em todos os países da América Latina. Isso é fantástico. Essa questão do sotaque é interessante, cara, né? Uhum. Sotaque em outra língua assim, a gente que aprendeu a vida inteira que tinha que aprender inglês, você consegue identificar, por exemplo, o inglês americano do inglês britânico, Uhum. do australiano, Sim. você diferencia. Mas eu Uhum. percebi que eu consigo diferenciar o espanhol argentino de outros espanhóis. Eu não sei muito bem o porquê, mas eu pego um sotaque que eu não sei nem o que que é. Mas quando o cara é argentino, eu pego. Sabe por quê? Ah, Porque eles têm o cheísmo. Tipo assim, o doble L, o Y, eles pronunciam sh. Tipo, frango é entendi. pojo, pocho, Ah, né? É tipo em outros países eles falam poio, uhum. Hum. né? Pódio. Mas na Argentina e no Uruguai eles falam pocho. Tem esse cheísmo, assim. Por isso que é Entendi. muito é bem característico da região, assim. Mas o espanhol da Espanha também tem uma diferença. Sim. ah, É tipo o português de Portugal com o português do Brasil. Aham, Tem essa também, na própria Espanha tem distintos sotaques, né, dependendo da aham. região da Espanha,
Mas, tipo assim, a conjugação, os tempos verbais. O tempo verbal não, mas a conjugação, as pessoas que eles usam é diferente, Aham. sabe? Tipo, usam em vez de você, vós, Entendi. coisa assim, né? Hum. Isso é interessante. E também você falou, Vinícius, achei muito interessante isso do inglês, né? Que uma vez eu atendi um cliente que ficava na Jamaica. É. Cliente, produtor ali de frango da Jamaica. Cara, e era desafiador, assim, entender eles, assim. Tipo, a princípio, cara, era tipo escutar uma entrevista do Bob Marley, porque eles falavam com aquela sotaque do Bob Marley, e tiravam um man, não? Tipo Nossa, no cara. final, assim. Mas era, tipo, cara, era um pouco difícil, assim. Mas depois, isso é legal. Depois você vai tendo contato, você vai calibrando o ouvido, e daí fica Uhum. um pouco mais fácil de entender. Isso serve para os outros idiomas também, né? Para o espanhol, também para o italiano. É. Italiano eu tô aí. Tipo assim, eu falo com o cliente, cara, tem que colocar muita atenção para entender o que ele tá falando. Mas depois dá, assim, depois dá para entender. Esse negócio de sotaque aí, o típico é o sotaque indiano, né, cara? Quando você pega uns indianos Cara, falando inglês, é. nossa, cara. Os vídeos. Tutorial de elementos finitos de indiano, velho. Já É, viu? Cara, eles são muito bons, acho que, em elementos finitos, porque você vai procurar vídeo de elementos finitos, é indiano falando inglês. cara, Para é, mexer nuances e tudo. sim. Cara, é uma dificuldade do caramba para entender alguma palavra ali no meio. Uhum. Cara, não, eu imagino, porque eu também já vi vídeo de indiano, de outro assunto também, era bem, cara, ou viajando também, né, conversando com indiano. Aham. É, é legal, o sotaque deles é legal, assim. Nossa, uma vez eu peguei um aluno, cara, que era intercambista indiano. Uhum. Lá na Unicamp, lá o cara. Assim, eu tava de auxiliar didático lá, tava de pad e o cara foi lá assistir a aula lá. Nossa, cara. Ainda bem que assim, tipo, ele assistia as aulas em português e aí as dúvidas a gente tirava em inglês. Foi bem até a metade do semestre, aí ele resolveu trancar, porque ele achou que aquela matéria era muito difícil pro intercâmbio dele. Mas o Ah, sotaque que era difícil, interessante. cara. É, sim, sim. Eu lembro uma vez eu estava na Holanda e lá veio também um grupo de indianos ali que estavam trabalhando tipo num dos escritórios da Índia, né? Eles vieram fazer um training lá. Uhum. Cara, de repente eu tava na máquina de café, o cara veio falando indiano comigo, assim. Acho que depois ele falou que ele achou que eu era indiano, né? Começou a falar comigo em indiano. Eu falei, nossa, desculpa, não te entendo, né? Ele falou, achei que você era indiano e tal. Eu falei, pô, uma honra, né, cara? Pô, que bacana, fico feliz aí. É, mas é engraçado, cara, né? Eu fui confundido com indiano, com árabe.